Oitava questão do ITA 2020, primeira fase de física. Num ambiente controlado, o período de um pêndulo simples é medido a uma temperatura T, sendo o coeficiente de dilatação linear do fio 2 vezes 10 a menos 4 Celsius menos 1 do pêndulo, e considerando a aproximação binomial 1 mais x elevado a n, isso aqui quase igual a 1 mais n vezes x, para o módulo de x muito menor que 1, pode-se dizer que com aumento de 10 graus Celsius, o período do pêndulo, letra A, aumenta de 0,1%, letra B, aumenta de 0,05%, letra C, diminui de 0,1%, letra D, diminui de 0,05%, letra E, permanece inalterado. Bem, aqui a gente vai lembrar a seguinte coisa, que a variação de comprimento é dada pelo comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear do fio vezes a variação de temperatura, né? Lembrando que a variação de comprimento é dada por quem? O comprimento final menos o comprimento inicial. Isso vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear do fio vezes a variação de temperatura. A gente passando o comprimento inicial para o outro lado, nós vamos ter ele somado com o comprimento inicial mais alfa vezes delta teta, né? Isso a gente colocando em evidência o comprimento inicial, nós vamos ter o quê? Comprimento inicial que multiplica 1 mais alfa vezes delta teta, certo? Pronto, como a gente tem o alfa que ele deu aqui, que é 2 vezes 10 a menos 4, então nós vamos só substituir aqui. O comprimento final vai ser o comprimento inicial, que multiplica 1 mais 2 vezes 10 a menos 4, né? Vamos botar parênteses aqui. 1 mais 2 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura, que é o delta teta, ele diz que o aumento foi de 10 graus Celsius, então vezes 10. Pronto, aqui a gente vai concluir que o nosso comprimento final vai ser o quê? Vai ser o comprimento inicial que multiplica 1 mais 2 vezes 10 a menos 3, né? Efetuando essa multiplicação aqui. Pronto, aqui tudo bem, a gente obteve o comprimento inicial. Aliás, perdão, o comprimento final, né? Só que nós vamos ter que calcular, como a gente está falando de um pêndulo simples, a gente vai ter que relembrar lá do movimento harmônico simples, o que, já que nós estamos falando de um pêndulo do período, né? Então, é a seguinte coisa, período no movimento harmônico simples para um pêndulo simples vai ser 2π vezes a raiz quadrada do comprimento do fio dividido pela aceleração local da gravidade, certo? Então nós vamos comparar a seguinte coisa, no final pelo início. Pronto, fazendo isso aqui nós vamos ter a seguinte coisa, como o espaço aqui está curto, eu vou deitar a raiz ali, certo? Então a gente vai ter para o final 2π, que multiplica o que? A raiz do quadrado do comprimento final pela aceleração da gravidade, pela aceleração local da gravidade, né? Dividido por 2π, que multiplica a raiz quadrada do comprimento inicial pela aceleração local da gravidade. Aqui de cara a gente vê que dá para cancelar esse 2π do numerador com 2π do denominador. Vamos separar aqui para não dar confusão, certo? Então, cortando 2π, nós vamos ter o quê? Que isso aqui vai ser igual a raiz quadrada. A gente pode colocar os dois dentro da mesma raiz, né? Porque, no caso, todas as duas são raiz quadrada. Então, a gente vai ter o comprimento final pela aceleração local da gravidade vezes a aceleração local da gravidade pelo comprimento inicial. A gente corta as acelerações, vamos ter o quê? Raiz quadrada do comprimento final sobre o comprimento inicial. Ora, mas a gente calculou o quê? Que o comprimento final, ele vai ser o quê? O comprimento inicial que multiplica 1 mais 2 vezes 10 a menos 3, não é isso?
Isso aqui a gente vai dividir pelo comprimento inicial. Como eles são iguais, a gente pode cancelar. Então, corta L0 com L0. Nós vamos ter o quê? Que o nosso comprimento... Aliás, o nosso comprimento não, perdão. O nosso período final, ele vai ser o quê? Ele vai ser a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes 10 a menos 3, que multiplica nosso período inicial, não é isso? Pronto. A gente concluiu isso aqui do período final. Ok, então passa-se, fecha-se aqui a raiz, né? Então é a seguinte coisa. O comprimento final a gente também pode escrever como sendo 1 mais 2 vezes 10 a menos 3, isso entre parênteses, né? Elevado ao meio, que a gente está escrevendo aqui a raiz de outra forma, né? Que multiplica o quê? O período inicial. Pronto, isso agora está parecido com o quê? Está parecido com a nossa aproximação binomial, né? Binomial. Então, o que ocorre? A gente pode ver que esse... deixa eu ver aqui. Esse nzinho aqui, essa potência aqui, esse 1/2 aqui, ó. Então, posso reescrever isso aqui, certo? Quase igual a isso aqui. O n vai multiplicar o 2 vezes 10 a menos 3. E o nosso n é 1/2. Então, nós vamos ter que o período final vai ser igual aqui. Abre parênteses, 1, né? Mais 1/2, que multiplica 2 vezes 10 a menos 3. Tudo isso aqui vezes o período inicial. Pronto, então a gente está vendo que dá para cancelar os dois aqui, né? Então nós vamos ter que o nosso período final vai ser o quê? 1 mais 1 vezes 10 a menos 3 do período inicial, não é isso? Só que a gente também pode reescrever isso aqui como sendo o quê? Isso aqui vai ser 1 mais 0,003 do período inicial, né? Pronto, somando isto aqui, nós vamos ter a seguinte coisa, que o nosso período final vai ser quem? Vai ser 1,001 do período inicial. Até aqui tudo bem, mas ele quer saber se aumenta, diminui ou fica inalterado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o período final e nós vamos multiplicar por 100%. Então nós vamos agora concluir que a nossa opção correta aqui vai ser aumenta 0,1%, né? Porque isso aqui vai dar o quê? 100,1 do período inicial. Ou seja, a gente vê aqui por cento do período inicial, né? A gente vê aqui que foi de 0,1% o aumento. Então o item correto aqui da nossa oitava questão é o item A de amor, ok?